Esther capítulo 3. Amém? Esther capítulo 3. Versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Então os oficiais do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: Por que desobedeces ao mandado do rei? Dia após dia diziam-lhe isso, mas ele não lhes dava ouvido, de sorte que o fizeram saber a Amã, para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Verso 5: Havendo Amã ou Ramã, que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Tendo, porém, descoberto o povo de Mordecai, Ramã achou pouco tirar somente a vida de Mordecai. Por isso provocou um modo de destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai, ou Mardoqueu em algumas traduções, que havia em todo o reino de Assuero, o rei. Amém? Pode tomar sua assento? Em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Queria começar a dizer, querido, que Deus, quando Ele Deus tem um propósito na minha e na sua vida, Deus move os céus e a terra ao meu e ao teu favor. Deus, quando Ele escolhe, quando Ele quer abençoar os seus, Deus não mede esforços para que isso venha ocorrer sobre a minha e sobre a sua vida. A Bíblia diz que o rei Assuero, ele tinha uma rainha, ele tinha uma esposa, e a Bíblia diz que ela se chamava Vaste, era sua esposa. E a Bíblia diz que diante do seu reinado de Assuero e a sua esposa, estava tudo bem até aquele momento, não tinha nada acontecendo de errado, estava tudo dentro dos conformes. A Bíblia diz que o rei, como era de costume, o rei, ele deu uma festa, e a Bíblia diz que essa festa durou 180 dias, 6 meses de festa. Só que, como era de costume, alguns reis, foi-se pedido a Vaste, a sua mulher, a sua rainha, para que no final da festa, no final da festança ao qual eles tinham programado, ao qual eles estavam participando, que a sua esposa viesse a desfilar diante dos outros príncipes, aos convidados que estavam sobre aquele lugar. A Bíblia diz que então, que a sua rainha, ela nega ao pedido do rei. Ela nega, ela diz para ele: olha, não, eu não vou desfilar. Eu não vou desfilar para os príncipes, eu não vou desfilar para os convidados. E a Bíblia diz que ela se recusa a uma ordem do rei. A Bíblia diz que o rei, ele se enfurece com a decisão de sua rainha. Então ele consulta os seus, e ele é indicado então a escolher uma outra rainha. E a Bíblia diz então que o rei, ele pede para que se procure dentre o reino rainhas, mulheres virgens, para si, para que ele possa avaliar, para tomar como esposa, como sua rainha.
E a Bíblia diz então que é feito isso, a sua ordem é cumprida. É decretado então que as mulheres virgens deveriam se apresentar ao rei, para que ele viesse a escolher como a sua rainha. E a Bíblia diz que entre elas estava uma mulher, uma judia, pertencente ao povo judeu. Essa mulher, a Bíblia diz que ela chamava Esther. Esther, para que você possa entender, Esther ela foi criada por Mordecai ou Mardoqueu, como queira, era seu primo. A Bíblia diz que Esther ela era órfã de pai e mãe, e seu primo então, ele a cria como se fosse a sua filha. Então ela é criada debaixo da cultura judaica. Por ela ser judia, ela ainda é criada debaixo dessa cultura. Existia uma tradição para os judeus, que era rigorosamente cumprida dentre as suas leis. E é nesse pano de fundo que eu quero que você entenda aonde a palavra de Deus é manifesta, aonde Deus ele entra para socorrer o povo. E a Bíblia diz que no meio desse contexto, no meio desse reinado, isso aproximadamente há 483 anos antes de Cristo, o reinado de Assuero. Aleluia. A Bíblia diz então que Esther junto às outras se apresentam ao rei. A Bíblia diz que ela fica ali com o seu servo, os eunucos, que não podiam gerar filho, eram homens castrados, que cuidavam do seu harém, das suas mulheres. E ali Esther está junto com as outras, e ali é escolhida dia após dia, dentre dessas virgens, a mulher ao qual seria colocada, seria empossada como futura rainha do rei. Então a Bíblia diz que o rei, ao avistar Esther, ele sente algo por ela naquele momento. O rei, ele admira não somente a sua beleza, mas ele encontra nela algo que chama a sua atenção. E a Bíblia diz que ele então escolhe Esther como a sua esposa, como a sua mulher. Dentre aquelas ao qual ele deveria escolher, ele escolhe Esther. Mas lembre-se que a escolha de Esther não foi por um acaso. Lembre-se que a escolha de Esther para ser sua rainha foi plano de Deus para aquilo que iria acontecer. E o que muitas das vezes eu e você não entendemos o processo ao qual nós estamos passando, ou estamos sendo inseridos nele. A gente muitas das vezes não entende porque nós estamos passando por tal processo. Ela ainda não entendia, porque a rainha tinha sido retirada do seu cargo de rainha, a Vasti, e tinha dado lugar, tinha deixado vago o seu reino. Ela ainda não entendia o que Deus estava querendo fazer na sua vida. E muitas das vezes é da mesma forma, da mesma maneira que Deus trata comigo e com você. Deus, quando Ele quer tratar na minha, na sua vida, aquilo que Ele quer projetar através de nós, para o seu reino, muitas das vezes nós não entendemos o que está acontecendo no momento. Porque Deus ele não tem a obrigação de falar para mim, para você, o que Ele vai fazer. Porque lembre-se, você se propôs a descer ao ser o velho homem, descer e viver a sua vida com Cristo. E nós sabemos que uma vez que eu e você descemos as águas, dissemos para Ele que queríamos viver uma vida com Ele, nós estávamos dizendo, olha, a partir desse momento nós agora somos servos. E servo não sabe do seu amo, do que o seu Senhor vai fazer com ele. Deus, Jesus. Só que nós
quando todo servo, todo escravo, ele é servo e escravo de alguém. E quem é esse alguém? O Senhor, o autor e consumidor da minha e da tua fé. É esse a quem nós servimos. E lembre-se, nós não servimos a qualquer um. Nós servimos aquele que nos prometeu a vida eterna. E aquele que prometeu a vida eterna para mim e para você, eu quero dizer para você essa noite que Ele sabe qual é o caminho para que nós venhamos adquirir essa vida eterna. Ele sabe como será feito para chegar a essa vida eterna. Porque a Bíblia diz que Ele é a vida. Se nós temos algo diante de Deus para cumprir, lembre-se que aquele que governa a sua vida, Ele está te guiando, para que você venha cumprir os seus propósitos, não os seus, propósito dEle. Por isso que a Bíblia diz: vós não recebeis porque pedis mal. Por que você pede mal? Porque não é para Ele, é para você. E a Bíblia diz que Deus, nos conhecendo, Ele sabe que aquilo que nós pedimos é mal para nós. Se Ele sabe que aquilo é mal para nós, como o mal vai se concluir naquilo que Ele tem projetado para mim e para você? Não vai. Então Deus não permite que algo chegue muitas das vezes na minha, na sua vida, porque Ele sabe, meu irmão, que o mal já está à porta. E o mal vai desviar você do caminho. E é dessa maneira que Deus, Ele escolhe essa mulher para ser rainha desse rei. É nesse pano de fundo que ela está inserida. E a Bíblia diz então que ela é escolhida como rei. Ao se passar do tempo, a Bíblia diz que Esther já está como rainha, já está posta no seu lugar. E a Bíblia diz que o seu tio Mordecai, ele está diante do palácio. A Bíblia diz que ele está diante do palácio e ele ouve alguns guardas tramando entre si que eles iriam acabar com a vida do rei. Eles começam a tramar em matar o rei. Mordecai, então, ele está sobre a porta do rei, ele escuta o que os guardas estão tramando. A Bíblia diz que rapidamente Mordecai, então, envia um recado através dos servos para que avise a Esther sobre a trama. A Bíblia diz então que é chegado ao ouvido de Esther. Esther então comunica ao rei: olha, tem soldados que querem tramar contra a sua vida. A Bíblia diz que há uma investigação sobre esse relato. A investigação é concluída que realmente os soldados queriam tramar contra a vida do rei. E a Bíblia diz então que o rei manda matar os soldados. A Bíblia diz então que após isso, Ramã, ele é levantado como segundo do rei, como um dos homens mais importantes. Então ele decreta que todo aquele que visse Naamã deveria se dobrar e se curvar diante dele. Só que a Bíblia diz que Mordecai, sendo judeu, ele só se dobrava, ele só se curvava ao seu Deus. E muitas das vezes eu quero dizer para você com isso, que vai chegar situações na minha e na sua vida que vão querer com que nós venhamos se dobrar, se curvar para a vontade deles.
você, minha irmã. Ei, meu irmão, há um momento na sua vida que nós não devemos se dobrar a certas situações, a certas atitudes e a certos momentos na minha e na sua vida, porque nós somente devemos nos dobrar àquele que nos tem preparado um lugar. Muitas das vezes é chegado até você através de empresário, através de uma pessoa que tem um cargo mais elevado do que o meu, do que o seu, conversas que vão querer nos humilhar, abaixar o nosso nível, para que nós venhamos se dobrar e se curvar às situações. Mas Deus está alertando eu e você, não se curve a ninguém. Independente da posição a qual essa pessoa esteja, a qual você esteja, lembre-se de uma coisa: aquele que está governando a sua vida é Deus para te honrar. Deus está dizendo, não se curve às situações. Ah, pastor, mas eu estou precisando, não posso, eu preciso me humilhar. Aleluia. Eu preciso ouvir certas coisas, porque eu tenho a minha conta a pagar. Eu quero dizer para você essa noite que isso cessa hoje na minha e na sua vida. Deus está dizendo para mim e para você, irmão, a sua dependência é somente dele. A partir de hoje você não é humilhada mais por ninguém. A partir de hoje você só se dobra somente ao Deus com o qual você serve. Porque eu quero dizer para você, se Deus abriu essa porta para você, Ele vai abrir outra. Aleluia, eu creio. Melhor do que essa. Porque muitas das vezes acontece isso, nós somos humilhados, porque nós precisamos, porque nós temos a conta que pagar no final do mês, nós temos boletos vencendo, nós temos como honrar, teremos que honrar nossos pagamentos, e muitas das vezes nós se sujeitamos a situações de humilhação, situações de palavras, porque se fossem outras circunstâncias nós não abaixaríamos nossa cabeça, nós não renderíamos a essas falácias, mas porque nós estamos precisando muitas das vezes, nós nos sujeitamos a isso. Só que a Bíblia diz que existiu um homem que não se sujeitou a um decreto. Ele disse assim: eu não me curvo a você, não me curvo a esse decreto. A única pessoa que eu me curvo é somente o Deus ao qual eu sirvo. Aleluia. Porque se eu e você pararmos para pensar, irmãos, se Deus governa a minha e a sua vida, se é isso que nós acreditamos, que Ele governa a minha e a sua vida, nós temos que acreditar que Ele pode abrir outra porta lá. Glória a Deus, aleluia. Agora, quando nós não acreditamos, nós estamos em cima do muro, nós já achamos que é a nossa força. Eu estou aqui pelo meu estudo, eu estou aqui pela minha experiência. Vou me sujeitar a isso porque onde eu vou encontrar um outro recurso igual a esse? O privilégio que eu tenho igual a esse? E muitas das vezes, por causa disso, nós nos sujeitamos a algumas coisas. Mas Deus está dizendo para mim e para você essa noite: não, meu irmão, não, meu irmão, mas não precisa disso. Você tem um rei que te governa. Aleluia. A Bíblia diz que esse homem, então, ele não se curva a Mordecai. E a Bíblia diz que existiam as crônicas. Sabe o que é crônicas? Crônicas nada mais é do que um relato dos fatos mais importantes que aconteceram naquele momento, naquele tempo. E a Bíblia diz que esse relato, ao qual Mordecai avisou Esther, ela foi para as crônicas. Foi escrito, deu publicidade. O que dá publicidade é quando você escreve algo que possa ser que outras pessoas venham a ler. Isso é dar publicidade. Muitos podem ter conhecimento daquilo que você escreveu.
como os pergaminhos ao qual os arqueólogos têm encontrado acerca de Jesus, acerca do Antigo Testamento. Deu publicidade, foi escrito, por isso encontraram. E a Bíblia diz que foi escrito em crônicas aquilo que Mordecai tinha feito. Então veio o decreto. Olha o que aconteceu. O decreto chegou, aquele homem não se curvou. Então os guardas fizeram saber a Amã, ou Amã, como queira. E ele se enfureceu porque somente um homem não se curvava a ele. E ele procurou investigar e saber quem era esse homem. E ele descobriu que esse homem era judeu. E ele estava sob um reinado persa. Então ele faz chegar até o rei e fala: olha, rei, tem uma pessoa que não se dobrou ao decreto. E não somente ele, tem um povo que não se dobraram a esse decreto. E o povo, as leis deles são totalmente diferentes da do rei. Eu peço ao rei, se for do agrado do rei, que decrete a morte de todos eles. E eu faço encher o tesouro do rei com prata e ouro. A Bíblia diz que o rei achou bom e decretou com o seu olhar. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando nós nos recusamos a algumas coisas, saiba que pessoas vão falar para outras pessoas: olha o que ela fez, olha, ele não faz isso, ela não faz isso. Se a pessoa diretamente ela não consegue fazer nada contra você, ela vai fazer com que a situação chegue em alguém que tenha mais poder do que ela para que tome uma atitude. Só que essa atitude a qual chegou sobre esse rei, sobre esse homem, meu irmão, eles não sabiam quem Mordecai servia. Eles não sabiam. Eles achavam que o rei era soberano. Só que acima de todo soberano existe o eterno. Aleluia. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aleluia. Existe esse. E muitas das vezes eu e você nos esquecemos. Muitas das vezes eu e você esquecemos do Deus ao qual nós servimos. Eu e você nos esquecemos quão grande é esse Deus. Nós nos esquecemos, irmãos. Nós nos esquecemos muitas das vezes porque nós negligenciamos a leitura. Muitas das vezes nós nos esquecemos porque nós negligenciamos de estar com Ele, de saber quem é Ele. Mas quem está com Ele, quem sabe quem é Ele, irmão, espera tudo nele. Aleluia, Jesus. O que nós precisamos aprender é que a dependência minha e tua vem dele. E quando eu e você conscientizar disso, querido, quando nós nos conscientizar que a nossa dependência vem dele, muitas coisas vão deixar de ser barreira na minha e na sua vida. Muitas coisas vão começar a avançar na minha e na sua vida, porque não é mais um homem nesse século, não é mais um líder, não é mais um patrão, não é mais aquele que está acima de você, mas é Ele. Aleluia. E é Ele que vai fazer com que você avance, não é com a sua força ou merecimento. É Ele que vai fazer com que situações venham avançar na sua vida. E você venha crescer para quê? Para você glorificar a Ele. Porque toda honra e toda glória vai ser dada ao Senhor. Então é declarado, Meu Deus. aleluia, a morte sobre os judeus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Mordecai, ele rasga as suas vestes. Ele faz o quê? Rasga as suas vestes. Rasgar as vestes significa indignação, não aceitar a situação,
rasgar as vestes, colocar o rosto ao pó e dizer: eu não aceito essa situação. Meu Deus, aleluia. Você já se sentiu assim algum dia? Porque a Bíblia diz que quando nós fazemos isso, Deus se move. Aleluia. Deus não quer que você se conforme com a situação. Ele quer que você rasgue suas vestes e vá com a sua boca no pó e diga para Ele: Senhor, eu não aceito isso. Eu não aceito essa situação. Foi o que ele disse. Ele rasga as vestes e fala: Senhor, eu não aceito esse decreto. Eu não aceito essa sentença. Eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito isso na minha história. E a Bíblia diz que ele vai com a sua boca no pó. Aleluia. Aí ele não faz somente isso. Eita, Jesus. Ah, meu irmão. Ele decreta um jejum. Ele faz primeiramente saber a sua prima. Ele fala: olha, foi decretado aí do palácio uma sentença ao nosso povo. Ei, você não falou que você era judia? Ei, olha o que ele disse para ela. Está no texto. Não se ache que você está no palácio que não vai vir sobre você tal sentença. Meu Deus. Sabe o que ele quis dizer com isso? Vou explanar para você. Em certas situações na minha e na sua vida, nós estaremos em uma posição que naquele primeiro momento, aquilo que foi decretado não vai nos atingir. Não sei se você está entendendo. Nós estamos numa posição, ao primeiro momento, a sentença não vai nos atingir. Vai atingir a terceiros. Quem são terceiros? Meus irmãos, pessoas que eu conheço. E você talvez olhe e diga assim: eu estou nessa posição, então não vai me afetar. E talvez você seja indiferente com a situação do outro. Sabe o que ele disse para ela? Ele falou: olha, primeiro momento, parece que não vai se chegar até você. Mas saiba de uma coisa: o Deus que eu sirvo vai fazer com que a sua descendência, do seu pai, venha saber o que aconteceu e você vai sofrer as consequências. O que ele disse para ela? Olha, se você não tomar uma atitude agora em favor do nosso povo, por que ela deveria tomar atitude em favor do povo? Porque ela estava numa posição ao qual Deus tinha colocado ela. Aleluia. Para ela ser rainha? Não somente. Deus colocou ela porque Deus sabia que naquele momento ela teria que interceder pelo povo. Sabe quando Deus levanta eu e você numa posição? Não é para somente exaltar em você. Por mais que muitas das vezes nós achamos que Deus me exaltou. E meu irmão, Deus te exaltou para que você exalte outras pessoas. Para que outras pessoas venham ser exaltadas através da sua vida. Não se sinta privilegiado. Não se sinta o que você é. Não, irmão. Deus te levantou para que outras pessoas fossem através de você. Não é só porque agora você é, que você está num nível mais elevado e nada vai chegar para você. Não, pelo contrário. Deus te levantou nessa posição para que você resgate pessoas tal qual estava junto com você outrora. E diga para ela: olha, Deus me colocou nessa posição. Da mesma forma que Ele me ajudou, eu vou ajudar você para vir para cá, próximo de mim. Só que muitas das vezes o que acontece na minha e na sua vida, quando nós somos exaltados diante do Senhor, nós nos esquecemos de onde nós viemos. Nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Nós nos esquecemos quem estava conosco lá embaixo. Sabe lá no início? Nós nos esquecemos. Mas Deus não se esquece. Tanto que Deus não se esquece e não se esqueceu de Mordecai, que foi escrito em crônicas o que ele fez. O que Deus está tratando comigo e você nesse momento agora é que você seja grato de onde você veio. Seja grato nas mínimas coisas. Lembra daquele versículo que diz: ser fiel no pouco, no muito te colocarei. É isso.
É você se lembrar constantemente, meu irmão e minha irmã, da onde você estava, de onde Deus te tirou. Por merecimento? Não. Pela misericórdia que se renova todo dia. E sabe por que mais ainda? Pelo amor dele, pela tua vida, que te resgatou e te trouxe para perto dele. E muitas das vezes, quando Deus exalta ele, você sabe o que nós fazemos? Nós esquecemos isso. Porque a posição ao qual Deus nos colocou hoje, eu não estou falando de posição eclesiástica, não. Estou falando de todo tipo de posição, tanto eclesiástica como na posição do seu trabalho, onde você está. Não importa. Em alguma posição você é mais do que alguém. E lembre-se, diante de você estar nessa posição, você não era ninguém. Você também outra hora estava em uma outra posição. E sabe o que tem que partir de mim, de você? Ele levar a luz aos cegos. Pastor, não entendi. Meu irmão, da mesma maneira que Deus abriu os seus olhos para que você chegasse onde você chegou, tem muitos que estão com a sua visão embaçada. E qual é o seu dever? Eu sair de lá. Existem pessoas ainda lá. O que eu preciso fazer é ir até lá e abrir os olhos dela. É Deus, aleluia. Para que Deus possa levantar ela da mesma maneira que levantou eu. Sabe por que Deus está nos exaltando, Deus está nos levantando, Deus está nos orientando, Deus está nos ajudando? Porque o seu amor foi nos alcançado naquela cruz. O amor dele nos alcançou. E a Bíblia diz então que Esther fala para ele: olha, há alguns meses o reino me chama em sua presença. E pela lei, se eu apresentar de qualquer maneira diante do rei, eu posso ser morta. Então ele diz assim: olha, eu não sei o que você vai fazer, mas você precisa interceder pelo povo. Ela então usa da sua sabedoria, a qual Deus tinha lhe dado, e diz assim: olha, vamos nós fazer o jejum. E aí, meu irmão, Deus está falando comigo e com você essa noite. Meu Deus, aleluia. Não sei se você entendeu ainda a mensagem. Deus está falando de decreto, Deus está falando de sentença de morte, Deus está dizendo que Mordecai não se curvou. Deus está dizendo que eu estou falando bem resumido para você entender o que Deus está falando com você. Eu não quero te apontar. E Deus está dizendo para você, olha assim, declararam o jejum. Aleluia. Ela falou assim: olha, nós, eu e você, primo, eu vou jejuar com as minhas aqui, com as minhas servas, e você vai jejuar aí. Essa vai ser o decreto ao povo. Diga ao povo para jejuar. A Bíblia diz então, irmãos, que quando eles colocam isso diante do Senhor, eles começam a jejuar. Olha o que Deus está falando para mim e para você essa noite. Foi gerada uma sentença na minha e na sua vida por alguém. Meu Deus. Foi decretada uma sentença porque nós não nos curvamos a certas situações. Nós fomos sentenciados por aquilo por o qual o Deus ao qual nós servimos. Foi o que aconteceu com esse homem. Ele era judeu, ele não podia se curvar a um decreto. A única pessoa que ele podia se curvar era somente a Deus, ao seu Senhor, que precisou se curvar. O que Deus está falando para mim e para você essa noite era: se você quer que uma sentença, se você quer que seja liberto de uma sentença ao qual foi dada sobre a sua vida, uma sentença de morte, não, muitas das vezes não é morte física, uma morte espiritual. Foi dada uma sentença no seu casamento de morte, foi dada uma sentença no seu trabalho que você iria perder, ou que o seu cargo iria ser rebaixado. Deus está dizendo para você essa noite: é momento de você dizer não. É momento de você dizer: eu não aceito essa sentença, eu não aceito esse decreto. E você não vai dizer simplesmente: eu não aceito esse decreto. Você vai se indignar com aquilo que foi colocado diante de quem? Diante dos homens? Não, diante de Deus.
E é com sinceridade, irmão. Não é simplesmente chegar de qualquer maneira. Se fizer, fez. Se não fizer, também não fez. Não é isso. Meu Não é Deus. isso que Deus quer, irmão. Se indignar de uma sentença, saber que você vai morrer. Você fala assim: a única solução é de ti, Senhor. É assim. Não sei se você está entendendo. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Não sei se você assiste alguns seriados, algumas coisas dos Estados Unidos. Se você vê algum depoimento, pessoas que estão presas, sentenças perpétuas, vão morrer, não vão sair da cadeia. E você vê os seus familiares nos visitar, Meu Deus. seus filhos, pequenininhos ainda, talvez estavam na barriga da mãe, vão crescendo e vão vendo o pai ou a mãe que está presa. E a sentença deles é perpétua, não vai mudar. Você não tem noção. Cada momento que eles ficam ali, você acha que fica vários dias aqui no Brasil? 30 minutos. Você não sabe a importância que dá para aqueles momentos. Porque foi decretado uma sentença a eles que vai ser irrevogável perante o homem. Sabe por que muitas das vezes nós não damos muita importância em algumas sentenças na nossa vida? Nós passamos por cima. Porque nós falamos: só depois resolve. Depois eu arrumo outro. Depois eu entro em outro trabalho. Depois eu arrumo outro relacionamento. Meu Deus. Você se conforma com a sentença. E o que Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão, é o momento chegado na vida da sua vida que nós não devemos mais nos conformar com sentenças. Aleluia. A sentença não pode prevalecer. Sabe por quê? Quando a sentença vem sobre a sua vida, não sei em qual área, ela vem na sua vida. Se você não luta para que aquela sentença seja interrompida, sabe o que aconteceu? Sentenciou, morreu, foi decretada a sentença. Você não vai prosperar naquilo. Não sei se você está entendendo. Naquilo você não vai mais prosperar. Porque foi sentenciado e você não lutou pela sentença. Você não lutou para ser liberto da sentença. Meu Deus. Sabe por quê? Vou para outra. Jesus. Não ligo para essa. Vou para outra. E ali foi decretada a sentença do inimigo sobre a mim e sobre a sua vida. Só que sobre aquele homem era a sentença de morte para ele e para o povo dele inteiro. E quando vem sentença sobre a minha vida e a sua de morte, meu irmão, o meu irmão não vai se preocupar sobre a minha sentença. Meu Deus. Quando a sentença está sobre a sua vida e seu irmão não tem sentença nenhuma, ele vai olhar para você: meu irmão, difícil, né? Vai seguir a vida dele. E você? Você vai ter que colocar sua boca no pó e decidir diante de Deus: assim, eu não aceito essa sentença. É sentença de morte, eu não aceito. É sentença de desemprego, eu não aceito. É sentença na saúde, eu não aceito. É sentença na minha família, é separação, é filho problemático, a família na droga. Eu não aceito essa sentença que o inimigo colocou na minha vida. Eu rasgo as minhas vestes, vai para o pó, irmão, vai para jejum. Eu quero dizer para você que Deus vai vir ao teu favor essa noite. Sobre a sentença ao qual lançaram sobre a sua vida, diz o Senhor. Só que Deus está dizendo para mim e para você, irmão, não é de qualquer maneira que você tira um decreto de uma sentença. É através de jejum e humilhação diante de Deus. Pastor, vai ter que pagar o preço. Não dá para você ir no monte por mim? Até dá, irmão, eu vou. Mas lembre-se, a sentença foi para você, não foi para mim. Lembre-se que foi sentenciado foi você, não eu. Ei, a família é a tua, não é a minha. A Bíblia diz, uma certa feita, eu fui numa escola de cristão, mas estava escrito na parede: pais de joelhos, filhos de pé. Pais de joelhos, filhos de pé. Meu filho está de pé. E os pais? Está de joelho? Meu Deus. Irmãos,
Paz de joelho, não é que você vai chegar na sua casa e vai ficar de joelho, ah, Senhor, abençoa meus filhos. Não é isso, não. Paz de joelho é quando você instrui seu filho no caminho que você deve andar. Isso é paz de joelho. Orienta seu filho, orienta sua filha nos caminhos, corrige eles. Aleluia. Isso é paz de joelho, eles que fizer. Filhos que é corrigido. Paz de joelho não é você sentar no seu quarto, dobrar os seus pés e ficar orando ao Senhor. Oração sem atitude é somente oração. Você sabia disso ou não? Se você somente ora e não faz o processo do agir, da ação, vai ser só oração. Oração sem atitude é só oração. Senhor, abra uma porta de emprego, Pai, eu quero me tornar autônomo. Senhor, quero ter uma vida financeira, minha independência financeira. É o que as igrejas, é o que nós buscamos para a nossa família, conforto. Quero independência financeira, quero conseguir algo que me torne independente financeiro. Senhor, me ajuda, a sua oração, Senhor, me ajuda, clamo todo dia. Todo dia você está fazendo a mesma coisa. Todo dia você está fazendo a mesma coisa. Senhor, me ajuda. Aí Deus olha para mim e para você. Filho, filha, é impossível eu te dar independência financeira agindo do jeito que você está. Eu estou ouvindo a tua oração e você continua fazendo as mesmas coisas. E fazendo as mesmas coisas, eu não vou jogar no céu para você. Eu sou teu pai, você é meu filho, você precisa mudar de atitude. Senhor, muda minha vida financeira. Qual é o alvo? Ser presidente de uma multinacional, ser gerente, abrir negócio próprio, se especializar naquilo. Estou estudando, estou buscando conhecimento. Mas Deus vai falar, opa, peraí. Está buscando conhecimento, vou colocar pessoas em volta dele para que ele chegue no objetivo ao qual ele tem me pedido. Aleluia. Aleluia. Lembra da outra pregação que eu fiz? Um vai afiando o outro. Deus coloca perto de você para que nós vamos chegar ao objetivo nosso, ao qual ele tem preparado para mim e para você. Glória a Deus. Da mesma sorte, estou terminando. Da mesma sorte foi se feito um jejum, como eu disse. Deus quer que você levante um jejum para mudar a sua vida financeira, mudar a sua casa. A sua casa não foi destruída não, irmão. Sabe por quê? Porque Deus tem misericórdia pela sua vida. Mas Deus está dizendo assim, Ele quer quebrar a sentença? Ei, boca no pó. Quer quebrar a sentença? Rasga as suas vestes. Há quanto tempo você não rasga as suas vestes? Há quanto tempo você não se indigna com a situação? Ei, irmão, você tem que dar um basta. Verdade, Jesus. Já percebi aqui. Orar. Você tem que dar um basta na situação. Isso que Deus está falando para você. Dê um basta na situação de hoje. Chega. É hoje. É Deus. Chega. Agora é assim. Vamos agir assim. O decreto foi rompido hoje. O Senhor é dessa maneira. E a Bíblia diz que Esther então se apresenta. Olha que lindo, irmão. Esther então se apresenta diante do rei. Olha o que Deus faz. Ele avista Esther, ela entra no meio do palácio. Ele olha para ela. Ele não tinha mandado chamar Esther. A Esther, a rainha, ela só se apresentava quando o rei mandava chamar. Por isso que ela disse para ele: se eu me apresentar de qualquer maneira, ele pode me matar. Então a Bíblia diz que ela se apresenta a parte antes de chegar ao seu trono, no palácio. E ele avista Esther. E quando ele a avista, ele chama: Esther, o que tu queres? Meu Deus. Que favor que você quer que eu te faça? E a Bíblia diz assim: toca no cedro. E a Bíblia diz que quando nós tocamos no cedro, é Deus nos concedendo um pedido, Aleluia, Jesus. uma graça.
ao qual Deus vai realizar sobre a minha e sobre a sua vida. E o que Deus está dizendo para mim e para você essa noite, meu irmão, você entrou diante do rei, e Ele está dizendo para mim e para você, tocaste no cedro, e Ele está dizendo assim: o que tu queres? Aleluia. O que você quer que eu faça com você? O que você quer que eu faça na sua família? O que você quer que eu faça na sua casa, no seu trabalho, na sua vida financeira? O que você quer? Esther, a Bíblia diz, então ela diz assim: olha, meu rei, eu quero fazer um banquete. Mas era costume, irmãos, após todos os banquetes, a rainha fazer um pedido. E 99% depois do banquete, o rei lhe concedia o pedido. A Bíblia então faz o banquete. Ela convida Amã, vocês conhecem a história. Convida Amã para participar do banquete. Amã conversa com o seu servo, com a sua família. Ele é aconselhado a fazer uma forca para matar Mordecai, porque o decreto já tinha sido lançado, tinha uma data para se concluir o decreto. Só que, como eu disse no início da mensagem, Deus, quando quer livrar os seus, querido, Ele move céus e montanhas para te favorecer. Por isso que muitas das vezes eu e você não entendemos o que está acontecendo na minha e na sua vida. Porque Deus, cada dia, Ele trabalha na minha e na sua vida para que nós venhamos alcançar os seus projetos na terra. Ei, meu irmão, se você não sabia disso, saiba hoje. Quando nós escolhemos Jesus como nosso suficiente Salvador, tudo que nós fazemos daqui para frente é para cumprir o que Ele determinou na minha e na sua vida. Só isso. É só para concluir dessa forma o que Ele projetou para mim e para você. Lógico que as coisas que nós iremos concluir, Deus vai colocando gozo sobre nós, alegria no nosso coração. Ele vai concedendo aquilo que nos agrada, aquilo que nos deixa feliz. Assim como o filho e o pai. Quando o filho vai se agradando, o pai vai honrando o seu filho. O pai vai se sentindo agraciado, o pai vai honrando. Da mesma forma é Deus comigo e com você. Porque o filho está fazendo um propósito ao qual Deus, o qual o pai propôs a ele. Conforme o filho vai fazendo o que o pai se propôs, o pai vai honrando. Da mesma forma é assim Deus comigo e com você. Suave, simples, irmão. O evangelho é simples, é suave, direcional. A gente só precisa saber. A gente só precisa saber o que Ele está fazendo, para que nós possamos entender, fazer o processo que Deus está me preparando para me levar a lugares altos. E olha como Deus é, querido. Deus não aceita que eu e você vivemos em cima de sentença. Deus tão não aceita que eu e você vivemos em cima de sentença, que Ele dá as estratégias para que nós venhamos quebrar a sentença. Ah, meu irmão, Deus dá estratégia para que nós venhamos quebrar a sentença. Aleluia. Lembre-se o que eu disse: oração só por oração é oração. Nós vamos aprender na terça. Oração sem atitude não passa de oração. A Bíblia diz: ei, Mordecai, é o seguinte, nós vamos orar a Deus, nós vamos jejuar a Deus, mas eu vou me apresentar a Ele e vou dizer o que eu quero. Mas antes disso nós vamos nos humilhar diante dele. Então, quando você se humilha, irmão, diante de Deus para quebrar a sentença, quando você se humilha diante dele com jejum, com oração, dizendo: Senhor, eu quero me apresentar, eu quero que o Senhor mude isso, a minha história, a minha casa. Nesse momento que Deus entra na minha, na sua vida, uma estratégia. Não é eu falando em línguas para você, não.
É, Jesus. Eu profetizando, não. Eu profetizando. Vou profetizar. Mas quem vai fazer cumprir a profecia que sai da minha boca, você acha que é? Só Ele. E Ele só vai cumprir a profecia se você der o passo. Glória a Deus. Der o passo, só vai ser a profecia. Meu Deus. Só que muitas das vezes nem isso nós aprendemos, né? Eu nunca fui ensinado. Nunca me ensinaram isso. Então a gente viveu anos e anos em cima de profecias. Vivendo a mesma vida medíocre, sem oração, sem estar com Ele, sem fazer a sua vontade, mas falando, Deus profetizou através do profeta e vai acontecer. Passou 10, passou 5, passou 15 anos, nada aconteceu. Por que não aconteceu? Porque o homem era de Deus? Não, irmão, o homem era de Deus, a boca era de Deus. Mas por que não mudou? Por que não aconteceu? Porque você fez as mesmas coisas. Você sempre foi medíocre. Medíocre, irmão. A palavra é ser mediano. Estou ofendendo você não. Você ser mediano. O que eu vou fazer? Quero mudar. Eu não quero fazer. Entende? Quero a prosperidade. Mas quero que algo. Sabe quando você traga agora e fala, estou rico? Não vai acontecer. Desculpa. Esse é o Deus que eu sei. Não vai acontecer. É assim. Se não te contaram isso, aqui você vai aprender. Que aqui a gente não engana, querido. Tudo que Deus tem para você é através de atitudes suas. Irmão, eu quero comprar o veículo da Tesla. Top dos top, está lá no espaço. Sabe quanto custa um carro daquele? Milhões. Você acha que eu vou conseguir isso vai ficar da maneira que eu estou? Zero. Não é Deus não, irmão. Eu já sei, zero. Agora, se eu fizer algo para que eu consiga recursos para isso, eu vou conseguir. Mas se eu ficar na minha mesma vida e falar assim, Senhor, essa vida aqui para mim está ótima. Deus, irmãos, Deus ele não se incomoda se você disser assim, pastor, a minha vida para mim está ótima, eu quero ver isso aqui. Deus fala, amém, irmão, então não reclama. Entende? Se isso está bom para você, não reclama. Deus te abençoa naquilo. Aleluia. E vai ficar naquilo. Deus vai te honrar, irmão. Você vai passar por necessidade, vai te honrar naquilo. Você, para mim isso basta. Senhor, eu quero galgar mais. Deus falou, quer? Quero. Quanto mais você quiser, mais eu vou te dar. Mas dê o passo. Dê o passo. É isso que Deus está falando para mim e para você. Para que nós depois, irmão, estaremos na mesma congregação, talvez alguém lá na frente, alto executivo, próspero, doutor, talvez você esteja no mesmo lugar, congreguei com aquele irmão lá, aquele irmão até hoje está aqui, olha aí o doutor, olha onde ele está. Mas o irmão continua aqui, o irmão veio de carro importado com segurança, mas continua aqui, eu estou no mesmo lugar. Aí, irmão, o Deus é diferente? Deus é o mesmo. As atitudes foram diferentes. Aleluia. E o que Deus está dizendo para mim e para você? Se você mudar a sua atitude, Deus muda o seu decreto. Se você mudar a sua atitude, Deus muda o seu decreto. É isso que Deus está dizendo para mim e para você essa noite, bem simples, mas eficaz. Deus muda o seu decreto. A Bíblia diz que, quero resumir, jejuaram, irmãos. Aí o rei está lá. Vou finalizar agora. O rei está lá, bebeu, tomou todas, participou daquela festança, 6 meses de festa. Imagina, irmão, 6 meses de festa. Está lá. Aí ele falou assim: me traz os livros aqui, das crônicas. Deixa eu ver o que aconteceu nos últimos tempos aí. Quero saber o que está acontecendo. Vamos no livrinho, vamos no jornal. Aí o servo começa a folhear. E tal dia, um servo chamado Mordecai estava aberto no palácio do rei. Ouviu 2 guardas dizendo que ia matar o rei. E aí ele começa a ler, o cara começa a ler para ele.
Ele começa a prestar atenção e fala: quem? Mordecai. Foi ele. A sua prima Esther. Prima da Esther? É. Foi ele. Ele falou: o quê? Cadê esse cara? Ah, esse cara está lá. Nem ele sabia, irmão. Estava sentenciado a morrer. Chama esse cara agora aqui. Ah, meu Deus. Quem você acha que fez isso, irmão? Glória a Deus. A sentença, os dias estavam chegando para que os soldados matassem todos. Quem você acha que moveu, querido? Para que o rei fosse olhar as crônicas do que tinha acontecido. Foi através do jejum, rasgar de veste, moveu o coração de Deus. Deus interviu e falou: ei, acorda. Vai pedir aí os memoriais, vai pedir a crônica para você dar uma lidinha aí que está acontecendo. Aí Deus move ao teu favor. Aí você acha: essa semana aqui vai tudo acabar, vai dar tudo errado na minha vida, eu vou morrer, vai acontecer algo terrível no meu trabalho. Deus fala: ei, meu irmão, calma. Basta somente você jejuar. Simples. Você acostuma, irmão. Fiz 40 dias. 40 dias, 3 dias é difícil. Fiz 40 dias, vai embora. É um costume, a vida é um costume. Não falo isso para me exaltar, não, para dizer para você que não é possível. Ah, mas é tão difícil ficar sem tomar um café da manhã. Eu sei, irmão. Pãozinho, leitinho, café. Quem gosta, né? Mas se fez 3, 4 dias, vai embora. Ou seja, quando nós queremos um propósito, fiz um propósito, meu Deus. Senhor, eu quero isso. Não é nada material. Eu falei assim: eu quero isso, quero viver isso. Eu vou pagar o preço. 40 dias. Deus falou comigo, foi num encontro, ele falou: 40 dias, uma pregação. Deus falou: 40 dias. Eu falei: 40 dias eu vou fazer. A Bíblia diz que nós não devemos dizer, irmãos, estamos em jejum. Devemos lavar nosso rosto para que não vejam. Os fariseus dizem que fazem jejum, deixa seu semblante cair. Então já passou. Só estou dizendo para você: quando você quer algo de Deus, você precisa sacrificar. Deus. Não somente sacrificar jejum, é sacrificar e obedecer. Você tem que obedecer. Senhor, eu quero ver o sobrenatural. Aí ele fala assim: pastor. Deus olhou para ele e falou assim: pastor, viveu sobrenatural dessa maneira aí. Não sobrenatural assim, não. Um milagre aqui, outro ali, um testemunho. Quer viver o sobrenatural, vai ter que descer mais. Quer viver o sobrenatural? Desce mais. Quer viver o sobrenatural? Rasga as suas vestes. Ele não rasgou. Você deve estar indignado com algumas situações. O que Deus está falando para você essa noite, meu irmão, você está acostumado com muitas coisas já. Vou encerrar. Você está tão acostumado com a sua vida que para você está normal já. Então eu estou dizendo para você, meu irmão, quer viver o sobrenatural? Rasga as suas vestes, faz jejum, sai de onde você está, sai do estado de sentença ao qual você está. Deus está dizendo: é hoje, é o dia hoje. Não é amanhã, não é no dia de festividade, não, é hoje. Glória a Deus. Sai dessa sentença ao qual foi dada sobre a sua vida. Ei, desce mais a olaria. Ei, desce mais diante dele. É tempo, irmão. Ei, passou aquele tempo, ó. Passou. Ei, irmão, tem que sentir cheiro de ovelha. Ovelha passou a sentir cheiro. Descer. Saber o problema das ovelhas. Saber o que está acontecendo na sua casa. Não aceitar o que está acontecendo na sua casa, no seu trabalho, na sua situação. Não basta somente você se confessar ao seu irmão, se confessar a pessoa que você ame, que você quer confiança. Não basta somente isso. Isso faz com que a nossa vontade, faz com que nós solte aquele que está nos amargurando, aquele que está dentro de nós, mas isso não vai mudar. O que Deus está dizendo para mudar, precisa ter atitude. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. E Deus olha assim: esse homem fez tudo isso por mim, ninguém nunca falou. Então Deus olha lá de cima, lá do trono, fala: ninguém nunca te falou, mas eu estou aqui para falar, porque essa tua sentença aí não vai atingir meu povo. Aleluia. Sabe por quê? Porque sou eu que governo a vida deles. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sabe o que Deus está dizendo para você, meu irmão? Tem um Deus que governa a minha e a sua vida. Aleluia.
Muitas das vezes você nem sabe disso. Passa tão rápido a sua vida durante a semana, você nem sabe. Mas sabe que tem um Deus que governa a sua vida. Aleluia. E a Bíblia diz assim: presta para cá ele. Aí sabe o que o rei fala? Amã, o que você faria para exaltar uma pessoa? Olha a prepotência do homem. Aí o homem fala assim: meu rei, coloca ele no cavalo branco, pede que seu servo apresente ele diante do povo, levando o cavalo por em cima com as tuas vestes real. Ele imaginava que era ele, que ia ser exaltado. E Deus olhou e falou assim: Amã, a sua sentença não vai prosperar. Aleluia. E Deus usou a boca dele para dizer o que Deus ia fazer, irmão. É, Jesus. Olha como Deus é, irmão. Ele falou assim: você deu a sentença? Não, eu dei, porque a sentença. Tá bom. Calma aí, a hora vai chegar. Você deu a sentença, você vai ter que dizer qual será a bênção. E a Bíblia diz que então ele começa a dizer para o rei: queria que você fizesse assim, coloca no cavalo branco, a do povo, fica dando volta aí na cidade. E o povo aclamando. Aí Deus, o rei Assuero diz assim: Michael, porra, mano, olha a ideia que você deu aí. Meu Deus. Top. Aí ele falou assim: agora. Então tudo que você falar, você vai fazer com o Mordecai. Aleluia. Deus. Tudo que você falou, coloca ele em cima do cavalo branco com as vestes reais. Coloca um anel sobre ele. E você vai carregar ele, vai trazer um cavalo diante do povo. É o que Deus está dizendo para mim, para você. Quando nós vivemos o sobrenatural de Deus, irmão, Deus faz isso comigo e com você. Ele tira a sentença ao qual foi nos dada e nos exalta diante daquele que tentou nos humilhar. Ele nos exalta diante daquele que tentou nos humilhar. Aleluia. Mas deixe que o tempo diga isso. Aonde você está, se você foi humilhado, ele não precisa apresentar diante dele agora não. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que Deus vai te levantar, vai te exaltar, que ele lá vai saber. Glória a Deus. Ele vai saber aonde Deus está colocando você. E ele vai dizer assim: nossa, mas estava cabisbaixo, estava humilhado, olha como ele estava, sumiu, nunca mais apareceu. Aí você vai aparecer, não você, mas a sua história vai aparecer diante dele. Você não sabe o que está acontecendo. Lá Deus está exaltando, lá Deus está favorecendo, a família dele foi transformada, foi mudada, ele vive uma nova fase com Deus. E ele vai ver, se você falar, você não vai falar. Ele vai ver o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Isso é viver sob a governança de Deus. Você não precisa ir lá dizer. Deus sopra sobre a minha e sobre a sua vida. Quando Deus sopra, irmão, você não precisa colocar na rede social. Você não precisa colocar na rede social. As pessoas vão saber. Porque Deus faz notório. Meu irmão, esse é o Deus que você serviu. Nós não precisamos nos colocar. Deus que nos coloca. Está entendendo? Não precisa você se exaltar. Deixa que Deus te exalta. Deixa que Deus te mostre. Aleluia. Deus, quando quis mostrar o homem, essa vai ser agora. Deus, quando quis apresentar o homem diante de toda a nação, diante de todo o povo, sabe o que ele fez? Primeiro ele fez surgir uma situação. Depois que surgiu uma situação a qual o povo não resolveu aquela situação, Deus falou: agora é o momento de tirar ele da onde ele está, onde ninguém o conhece, ninguém sabe quem é ele, e colocar onde eu quero que ele esteja. Assim ele fez com Davi. Glória a Deus. Há momento que eu e você estamos escondidos, e há momento que Deus tira da escuridão, do esconderijo, nos coloca para todo mundo. Aleluia. Aleluia. Mas é Ele que faz isso, não é
reino que faz isso na minha e na sua vida. Fique de pé para Meu Jesus. Deus, aleluia. Receba essa palavra em nome de Jesus.